Então, seguindo, considerações acerca do nome. O erro começa com a mudança do nome. Ilustres obreiros anunciam às suas igrejas o pomposo título de tão simples ordenança deixada pelo Senhor. Hoje vamos celebrar a Santa Ceia, ou a Santíssima Ceia do Senhor. Que todos se preparem. Gente, esquece minha opinião, eu estou lendo, certo? Ó, amigo, estou só lendo o texto dele. Depois de uma provocação da própria turma em nome do colega. Eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? E aí, continuando aqui, quando o anúncio é feito com uma semana de antecedência, o desastre doutrinário é total. Os membros da igreja, na sua maioria oriunda do catolicismo, passam a semana preparando-se para o sacramento da ceia. Alguns jejuam. Os casados se abstêm do sexo. Eita, mano! Os que são acostumados à discussão e brigas familiares propõem uma semana de trégua. E assim, no domingo seguinte, todos estão purificados, prontos para o sacramento. E outros, mais sinceros espiritualmente, porém envoltos em doutrinas e conceitos errôneos, preferem se abster. Não comparecem aos cultos naquele domingo. Caso algum colega menos experiente com o rebanho não creia nestas afirmações, procure descobrir em suas igrejas aqueles crentes que se abstêm da participação da ceia. Descubra porque não participaram e tenha certeza que ficarão estarrecidos com as justificativas. São tantas e não estranhas que, se coletadas, dariam um livro. As mais comuns são: não estava preparado para a ceia, tive alguns problemas esta semana e decidi não participar, não consegui vencer a dúvida se devia ou não participar. Tudo isso é feito mediante a errônea interpretação não teológica, mas gramatical, de 1 Coríntios 11, 27, por não conseguirem estabelecer a diferença entre um advérbio e um adjetivo. Muitos se consideram eternamente indignos do memorial. São tão indignos que nem mesmo o poder do sangue de Cristo consegue libertá-los. Indignos, adjetivo, todos somos. Participar indignamente, advérbio, trata-se do modo como compartilhamos da mesa do Senhor. Creio que poucos são os que assim procedem. Uma coisa é ser indigno, outra bem diferente é proceder indignamente. Os coríntios procediam indignamente, pois se embriagavam e davam liberdade à glutonaria. Essas atitudes foram condenadas por Paulo e ainda hoje são condenadas. Deu para perceber a diferença, né? Ou seja, você pode ter vacilado, você não pode participar indignamente, nem deixar de participar porque tu está pisando na bola. O certo é tratar com Deus e participar. Pronto, né? Continuando, quanto à classificação, não encontro em meu Novo Testamento, deixa eu ver aqui, em meu Novo Testamento passagens em que a ceia do Senhor seja classificada como Santíssima ou Santa Ceia. Herdamos dos católicos certos termos, aliás erradamente aplicados, e os lançamos sobre o povo, com desastrosos resultados espirituais. Encontro isto sim, o Novo Testamento falando do partir do pão, no partir do pão e na comunhão, mas sem esta adjetivação carola e maligna. Ao instituir a ceia, o Senhor Jesus fez com tamanha simplicidade que ficamos estarrecidos com aqueles que conseguem colocar adjetivos onde adjetivos não há. Alguém poderá contestar que em sua Bíblia há um subtítulo escrito Santa Ceia. Convenhamos que a titulação, versículos e capítulos existentes na Bíblia são elementos didáticos e não inspirados. A função didática nada tem a ver com a inspiração do texto sagrado. Caso o Espírito Santo desejasse adjetivar a ceia como santa ou santíssima, teria inspirado o escritor sacro a fazê-lo dentro do próprio texto. Os evangelistas não falam de Santa Páscoa e muito menos de Santa Ceia. Dizem apenas Páscoa e, ao se referirem à instituição da ceia, escrevem: e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo.
e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, de 26 a 28. O apóstolo Paulo, em seus magistrais escritos aos Coríntios, campeões nas adjetivações espirituais e, portanto, campeões das idiosincrasias doutrinárias, ao se referir à ceia em confronto com as festas pagãs, não usa o adjetivo santa. Creio que o contraste seria ideal na argumentação paulina para comprovar o erro dos crentes em Corinto. Mas Paulo se limita a escrever: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo poderia ter escrito: santo cálice do Senhor e santíssima mesa do Senhor, mas não fez. Preferiu simplesmente mesa do Senhor e cálice do Senhor. Por que não continuar usando a terminologia paulina? O conceito de santo e santíssimo para crentes que são egressos do catolicismo romano bloqueia o verdadeiro significado espiritual da ceia. Passam a considerar como santos não a ordenança o seu simbolismo espiritual, mas os elementos que a compõem, pão e vinho santos. Terminam por produzir consubstanciação. O ato de ingeri-los terminaria por provocar santidade no indivíduo, especialmente quando o corpo foi purificado e preparado para receber tais elementos. Mas como alguns nunca estão purificados, prefere a abstenção. Para tais pessoas, um pedaço de pão e um cálice de vinho possuem mais poder que o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de uma vez para sempre. A mente afeita a sacramentos, a proibições pueris e sem significados, se adapta com facilidade à ideia de ingerir ingredientes santos e santificados, mesmo que isto seja feito por mãos de um pastor batista, no templo de uma igreja batista, ferindo toda a doutrina batista. Criamos na mente do povo conceitos errados e depois desaprovamos e condenamos os desvios doutrinários que surgem na denominação. Lançamos as sementes das heresias e queremos, ferindo o princípio de que só colhemos o que plantamos, queremos, repito, colher boa e sã doutrina. São muitos os salvos que creem, quase cegamente, que há poderes miraculosos nos elementos que compõem a ceia do Senhor. Ingeri-los significa estar mais próximo de Deus. A bela e bíblica doutrina do memorial aos poucos cede lugar ao sacramentalismo pernicioso dos católicos, enquanto outros, creio, mais honestos, preferem não participar do culto memorial, pois não se julgam dignos de tocar e comer elementos tão sagrados. Alguns participam ávidos por bênçãos inexistentes, enquanto outros se afastam amedrontados com a ideia da maldição divina. Tudo isso por exclusiva culpa do líder espiritual do rebanho, que não zela e não analisa os belíssimos adjetivos católicos que servem apenas para roubar do salvo o verdadeiro e puro conceito do Evangelho em sua lídima realidade. Voltar à simplicidade da ceia do Senhor, com sua mensagem e rituais, continua sendo um excelente desafio para o fortalecimento doutrinário da Igreja do Senhor. E agora a gente fecha aqui a questão das considerações acerca do nome da ceia, que tem um subtítulo no livro do pastor Júlio Oliveira Sanches. O subtítulo é Deturpação do Nome. É chute na canela, é contundência, é soco na costela isso aqui. Deu para perceber, né? Deu para perceber. E agora nós vamos para o próximo ponto, que a gente vai falar sobre as interpretações da ceia, e a gente, se der tudo certo, a gente vai fechar sobre a participação da ceia nessa compreensão aqui.